Finalmente a gente resolveu trazer os dois carros aqui para a oficina. O meu Classic 87, que vocês já viram aí, já dei maiores detalhes sobre ele num filme, né? Enfim. E esse é o SLE 87 branco, aquele que a gente comprou. Ele tinha ficado 4 anos parado e a gente teve aí um certo trabalho para fazer ele, enfim, voltar a funcionar em condições de poder pegar a estrada, de poder vir para cá com segurança. Eu vou passar para vocês aí, falar um pouquinho dele mais ou menos. Ele é o Monza SLE 2.0 álcool, ano 86, modelo 87, 2 portas, branco Everest, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre como ele é, sobre o que ele tem, e depois eu vou falar um pouco sobre como a gente comprou ele, porque como todo carro antigo sempre tem uma história curiosa envolvendo a compra. Então ele é o Monza 86-87, ele é dos primeiros meses aí, depois que a GM introduziu na linha o motor 2.0, já de especificação nova, que eu já falei em outros vídeos, com carburação 2E, bielas longas, etc. Ele gera 110 cavalos, ele é o mesmo motor do Monza SR, gera 110 cavalos a 5.600 giros, gera 17,3 kgfm de torque a 3.000 giros. É um motor bem elástico, um motor muito macio também, muito equilibrado, com bastante torque em baixa rotação. Ao contrário do 1.8, ele tem bem mais torque em baixa rotação, você não precisa cambiar tanto o carro aí para obter um desempenho satisfatório. E ele então tem um diferencial mais longo que os SLE 1.8, que o Classic 1.8 que o meu que está ali atrás. Tem um diferencial de relação final 3,94, o que alonga cerca de 5% todas as marchas dele. Então ele é um carro muito longo, muito silencioso na estrada, às vezes até exige que você jogue a quarta para ter uma retomada um pouco mais vigorosa, e aí ela vem bem rigorosa, tá? Esse carro é interessante, ele é quase completo. Os SLEs dessa época, de 85 a 87, eles vinham de fábrica, se você pedisse sem nenhum opcional, eles vinham muito básicos. Eles não tinham vidro verde, né, vidro Ray-Ban, não tinham roda de liga leve, não tinham apoio de cabeça nos bancos de trás, nem nos bancos da frente. Se você observar uma propaganda da GM com os equipamentos de série opcionais, você vai perceber isso. Esse aqui é bem completo. Ele tem então vidros verdes com para-brisa degradê, roda de liga leve, falando isso na parte externa, tá? Aí por dentro ele também é bem completo. Ele tem vidros, travas e retrovisores com espelho elétrico, direção hidráulica, desembaçador traseiro. Aí atrás ele tem apoio de cabeça, né, nos 2 bancos traseiros, descansa-braço escamoteável central, luz de leitura, tá? De trás está faltando, tá sem. Deixa eu ver, a dianteira está aqui. Não tem o porta-revistas aqui que o Classic tem, tá? Então esse tem direção hidráulica. Esse só não tem ar-condicionado, ar quente, tá? Então esse modelo é bastante completo. Vocês devem ver que ele está com a tapeçaria bastante boa. A tapeçaria dos Monzas é durável, né? Ele tem apenas um rasgo aqui normal na lateral, nas 2 laterais externas aí dos 2 bancos dianteiros. Você vê que os painéis de porta estão muito bons. Esse aqui também tem um pequeno rasguinho aqui, mas ele está com o tecidinho navalhado original. Esses carros podiam ter o interior de diversas cores. Você tinha esse preto, o cinza prata, que eles chamavam de grafite, o tabaco, e o areia, que é um bege bem clarinho. Esse aqui é preto. Eu pessoalmente não acho muito bonito, mas preferia que tivesse sido que tivesse interior mais claro. Mas enfim, não dá para escolher. E ele, como vocês devem ter percebido, ele está bastante surrado, tá? Ele tem que fazer uma pintura completa. Ele tem aí um afundado aqui no paralama traseiro esquerdo. Ele tem pontos de ferrugem aí gerais nos arcos do traseiros, ali que eles chamam de rear wings, os americanos. Tem amassado aqui no paralama dianteiro. A frente está toda desalinhada. Os para-choques estão, na minha opinião, imprestáveis. Tá vendo aqui? Uma batida aqui
na quina dianteira, trocaram esse pisca, mas fizeram uma funilaria aí extremamente precária. O carro em si tá bom, ele tá liso, mas precisa fazer ele inteiro. Ele tem alguns pontos de ferrugem até curiosos, eu nunca tinha visto aqui. Esse que eu vou mostrar para vocês é mais ou menos comum em Monza, sobretudo o álcool, né? O fulano abastece, o álcool escorre aqui, um dia a pintura começa a sair e pronto, a desgraça tá feita, tá? Aqui na traseira você vê as duas lanternas absolutamente desgastadas, um pequeno amassado ali na saia sobre o escapamento. A antena desse carro ele veio sem toca-fitas original de fábrica, foi instalado num lugar muito esquisito, né? Aqui na ponta, lá atrás, quando na verdade a maioria das pessoas instalava por aqui, um pouco mais perto do vidro traseiro, tá? Mecanicamente, o carro tá legal, ele tá bom de suspensão, bom de freio, bom de embreagem, bom de direção, enfim, parece tá muito melhor estado do que vocês podem eventualmente imaginam aí olhando. Ele tá com um probleminha no motor, ele tá com desgaste no comando de válvulas, aí ele faz um tá, que é mais ou menos normal. Nessa primeira geração aí de motores 2.0, supostamente eles, na época aí nos testes de resistência de 50 mil km da revista 4 Rodas, eles detectaram ou apontaram uma certa fragilidade de lubrificação. A história nunca foi muito bem contada, mas o fato é que esse motor, pelo menos a parte de cima, vai ter que ser feita, e possivelmente vai ser feito aí também a parte de baixo. A gente acaba fazendo o motor inteiro. Tá puxando bastante bem, enfim, tá com aquele motor 2.0 álcool do Monza bem saudável, bem suave, bem silencioso. A história de compra desse carro é engraçada. O André conheceu profissionalmente um senhor e começaram a conversar. Enfim, o André contou que gostava de carro antigo, gostava de Monza, que enfim, curtia muito Monza. E ele então comentou que o filho dele tinha um Monza 2.0 86 e que esse carro estava parado há 4 anos na garagem da casa do filho. E perguntou se ele tinha interesse em comprar. O carro estava parado, ele não podia garantir que o carro funcionava, mas ele faria um preço bem razoável, contanto que a gente se comprometesse a não desmontar o carro, enfim, a conservar o carro, porque tinha sido dele muitos anos e o filho gostava muito do carro. Embora não usasse mais o carro, ele enfim, se dispunha a vender barato, contanto que a gente cuidasse do carro e deixasse o carro bom de novo. Já achou estranho, porque o Monza 2.0 86, né, primeiro, até onde a gente sabe, ele foi lançado em 87, e depois também, puxa vida, né, vender tão barato, e por que ele próprio não cuidava do carro, enfim. Nós marcamos de ver o carro, fomos ver. Era um prédio bem antigo, mais ou menos, eu creio que dos anos 50, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Não sei quem conhece a Avenida Paulista, sabe que ainda existem alguns prédios residenciais antigos. Ele estava no segundo subsolo de uma garagem de difícil acesso. Você tinha uma rampa bastante íngreme, de maneira que seria bem trabalhoso tirar ele de lá. Encostado, né, encostado com a lateral direita e a traseira numa parede, de maneira que praticamente a gente não conseguiu visualizar a traseira do carro. Ele estava com os pneus murchos, então a gente não conseguiu sequer empurrar o carro, enfim, para ver como ele estava atrás ou para ver como estava a lateral direita. E eu não quis ali no momento, estava sem bateria, eu não quis colocar uma bateria e girar o motor sem tomar cuidado, porque eu puxei a vareta de óleo e estava seco ali, não tinha nada. Eu falei, de repente para puxar o carro, tento girar o motor e acabo danificando alguma coisa. Aí a gente viu o carro, enfim, viu que ele estava muito bonito dentro. Ele está com a tapeçaria muito em ordem, embora esteja com cheiro de mofo, porque estava fechado aí há 4 anos. Nos interessamos e pedimos para que o vendedor então fizesse o preço. E ele então disse para a gente que dissesse o preço que a gente achava justo, considerando que a gente então não vendesse o carro por um desmanche ou não zoasse o carro e deixasse o carro legal. Então a gente ficou aí meio que sem saber o que fazer, né? Pensando que talvez o motor poderia ter algum problema e poderia eventualmente sequer funcionar. Não sei como estava a suspensão, ou como estava o câmbio, ou o que quer que seja. Pensamos, a gente resolveu oferecer R$ 1.800 para ele em 2 vezes.
Uma quando a gente fosse tirar o carro, que tinha que ser rápido, porque o filho dele precisava de algum, acho que não sei exatamente porque, entregar o apartamento, tinha que tirar o carro de lá em 15 dias. E o outro, a outra metade, quando tivesse acertado a questão de documento, uma vez que ele tinha um gravame que ele tinha sido penhorado aí por uma ação judicial. A ação acabou e precisava então, junto ao Detran, levantar a penhora no documento. Acertamos e em janeiro nós pegamos o Jeep Willys do meu pai e fomos lá buscar. Precisamos encher os pneus, tirar os pneus, ir no posto de gasolina, encher os pneus, voltar, colocar no carro. Até foi um pouco complicado por causa da rampa da garagem, do primeiro para o segundo subsolo, era muito apertada. O Jeep precisou puxar na reduzida e manobrar lá no meio. E o carro estava com o motor ligado, né? A direção fica muito pesada. Mas no final deu tudo certo. A gente rebocou ele até o estacionamento e deixou ele parado, esperou acertar a questão do documento. A hora que o documento foi acertado, a gente, no feriado dia 7 de setembro, comprou bomba de gasolina, reparo de carburador, velas, cabos, etc, filtros, tudo aquilo que precisa para voltar a fazer um carro funcionar. Tiramos as velas, giramos o motor na mão, completamos o óleo, tal. Ele pegou e aí, para nossa surpresa, ele estava bem mais legal do que a gente imaginava, tá? O que deixou a gente bastante feliz. Tirando um probleminha aí na agulha do carburador, foi questão de acertar a marcha lenta, calibrar pneu, veio checar óleo, botar uma bateria nova e deu para ele vir para cá. Veio ontem muito bem, 120 km por hora aí na estrada, sem problema nenhum, suave aí, como todo Monza dessa época. Eles são, eu gosto muito disso, eles são muito suaves, muito silenciosos. Se você pensar um carro já antigo como esse, acho que ele dá um nível de conforto excelente. Fico extremamente satisfeito de viajar, né, olhando esse painel de instrumentos super completo aí, com 6 reloginhos que hoje em dia os carros modernos não têm. Acho que esses carros perderam muita graça. O interior desses Monzas é incomparavelmente mais bonito, eu acho, pelo menos mais bem acabado, mais luxuoso. Talvez porque esses carros fossem zero, né, quando eu era pequeno, e eram caríssimos, eram carros aí para meia dúzia de privilegiados. Então eu não sei, eu acho por exemplo, esse veludo navalhado do SLE extremo bom gosto, acho lindo. O desse carro ali é um pouquinho de sujeira, ele tem uma pequena marquinha de cigarro, infelizmente. Mas no geral ele está excepcional, todo aveludado, o carpete está em bom estado, não vai precisar ser trocado. O forro de teto está em ótimo estado. O volante está em bom estado. Se você pensar, o carro, ele está com uma alavanca de câmbio a trambulação original. Quem entende de Monza sabe que isso gasta, e a alavanca fica super imprecisa, a quinta marcha não quer entrar. Esse carro não tem nada disso, está redondo, está extremamente suave. E na minha opinião ele é o SLE 2.0, 2 portas. É um dos Monzas mais representativos aí de todos. Ele foi o sonho de consumo de uma geração, por ter um excelente acabamento, não ser um carro caro, era muito mais barato do que o Classic. O Classic era muito mais caro. Em relação a esses dois aqui, basicamente o Classic tem ar-condicionado e ar quente a mais. Farol de milha, tem aquele tecido furadinho. Andando é a mesma coisa, o acabamento do SLE é tão bom quanto. E eu acho ele o Monza mais emblemático de todos, por causa da grande quantidade de unidades que foi vendida. Essa roda é um clássico, ela equipou todos os Monzas de 82 a 90. Acho linda, acho que é uma roda que é roda de Monza. Em qualquer outro carro que você coloque, fica na cara que você colocou uma roda de Monza nesse carro. Ele é, ao contrário desse Classic, em que outro dia eu falei, a raridade, pelo fato de ser 1.8 a gasolina, esse aqui foi produzido em grande quantidade, significa que era o Monza, enfim, que a população, que as pessoas que compravam um carro mais tinham vontade de ter, mais desejavam. E eu acho então que aí para a nossa coleção, acho que ele é emblemático nesse sentido. Ele não representa a exceção, mas ele representa a regra, representa aquilo que todo mundo queria ter, aquilo que era um enorme sucesso, aquilo que tinha aquela versão que tinha volumes de venda muito elevados. E por isso mesmo eu fico muito feliz que a gente tenha comprado esse carro muito barato, e ele vai ficar muito bonito, vai ficar exatamente como está o SR aqui do André.